da consagrava primogênita transformara-se, de repente, em ódio ruaz. Se pudesse, pensava, mataria a própria filha, crendo que esse era o único recurso para quem como ele havia ajudado a gerar o monstro. Celso, porém, afagando-lhe a cabeça, enquanto caminhavam, induzia-o à calma e ao perdão. Voltariam à casa de Marcelino. Recomeçariam a luta de outro modo. Escutando, o desventurado Patrício pouco a pouco sossegou a própria mente e lembrou o dia em que ele mesmo mandara soltar um cão bravio sobre o próprio pai que o visitava carinhosamente. Na acústica da memória, ouviu, de novo, os gritos de Silvano, pedindo socorro, e, na tela íntima, como se as retinas agora funcionassem para dentro, reviu a fisionomia angustiada de Quinto Varro a implorar-lhe, em vão, entendimento e misericórdia. O retorno ao pretérito doía-lhe ao coração. Acabrunhado, registrava as palavras de Celso que o impeliam à bondade e ao esquecimento do mal e, admitindo estar sob o guante da justiça celeste, por fim desafogou em lágrimas a opressão da alma. A lembrança do passado alterara-lhe, porém, o íntimo. Algo lhe renovara o campo mental. Com surpresa para si mesmo, passou do ódio à comiseração. Reconheceu que Lucila, tanto quanto ele próprio na juventude, trazia o sentimento intoxicado de negras ilusões. Pobre filha, refletia, amargurado, quem lhe servirá de instrumento à dor necessária do futuro? Desciam os dois, abraçados e tristes, vigiados pela astúcia de Persiliano, mas quando se mostraram suficientemente distantes da principesca residência, o tribuno, invocando o auxílio de pretorianos na via pública, denunciou-os como cristãos relapsos e contumazes ladrões, asseverando que lhe haviam assaltado o domicílio. Enredados de surpresa, Tassiano e o rapaz foram detidos sem consideração. Tentando restabelecer a verdade, o cego levantou dignamente a cabeça e clamou: guardas, protesto. Eu sou um cidadão romano. Um dos assalariados de Caio prorrompeu em gargalhadas e observou: que valioso estrião para o teatro. Representaria admiravelmente o papel de algum patrício degradado. Não valeram frases fortes do irreconhecível genro de Vetúrio. A breves instantes, a multidão chocarreira e preguiçosa os envolveu. Ironias e impropérios foram vociferados a esmo. E, humilhados e mudos, Tassiano e Celso, de corpo fatigado e dolorido, foram trancafiados em velhos subterrâneos do Esquilino, que jaziam repletos de escravos cristãos e mendigos infelizes, considerados como transfugas sociais. Para Tassiano, que tinha os olhos amortalhados em noturna sombra, os quadros exteriores não se mostravam fundamentalmente transformados, mas Celso, embora firme na fé, verificou, assombrado, toda a angústia daqueles corações relegados ao labirinto dos cárceres, avaliando a extensão dos padecimentos deles. Aqui e ali, velhos deitados gemiam, dolorosamente, homens esquálidos encostavam-se a paredes enegrecidas cobrindo o rosto com as mãos, mulheres andrajosas abraçavam crianças semi-mortas. Todavia, acima dos gemidos casados ao cheiro fétido, cânticos em surdina elevavam-se, harmoniosos. Os cristãos agradeciam a Deus a graça da dor e da flagelação, regozijando-se com a palma do sofrimento. Celso encontrou suave encanto naqueles hinos, e Tassiano, entre a revolta e o tormento moral, perguntava a si mesmo de que milagroso poder estaria revestido o profeta Galileu para sustentar, acima do tempo, a fidelidade de milhares de criaturas que sabiam louvá-lo, em pleno infortúnio, com absoluto ouvido da miséria, da aflição e da morte. Dois guardas corpulentos, providos de lanternas e de chuços, conduzindo-os a um cubículo, conversavam, animados. Felizmente, todos os prisioneiros serão liquidados amanhã, informava um deles. A febre maligna reapareceu. Tivemos hoje 30 mortos, eu sei, resmungou o outro, os coveiros estão alarmados. E, sarcástico, acentuou, admito que as próprias feras recusarão tanta pestilência. As autoridades estão agindo com sabedoria, disse o interlocutor. O espetáculo, como sabes, contará com alguns animais africanos. Entretanto, para que o povo não se impressione com os enfermos, teremos postes e cruzes, em que os doentes sejam aproveitados como tochas vivas.
Tassiano, desesperado, tentou ainda a última reação. Soldados, clamou, digno, não existem, acaso, juízes em Roma, é possível prender os cidadãos sem motivo justo e condená-los, sem exame. Um dos soldados imediatamente lhe respondeu à pergunta com violento empurrão, localizando-os, por fim, numa cela estreita e úmida. Quinto Celso, auxiliado pelos mortiços raios da luz que de galerias afastadas chegava até eles, encontrou alguns trapos que se amontoavam no chão, à guisa de cama, e rogou ao pai adotivo descansassem um pouco. Daí a instantes, um carcereiro de fisionomia selvagem veio trazer a ração do dia, alguns pedaços de pão negro e água poluída que o rapaz, sedento, bebeu a goles largos. Conversaram ambos, longamente, reportando-se o jovem aos imperativos da conformação e da paciência, que o cego escutava, constrangido, como se devera sorver o fel da mais deslavada injustiça, sem direito à mínima reação. Muito mais tarde, quando julgaram haver chegado a noite, dormiram enlaçados um ao outro, tocados de inquietantes perspectivas. No dia imediato, porém, Celso amanheceu febril. Acusava dores por todo o corpo, tinha sede e cansaço. Tassiano, aflito, apelou para o carcereiro, suplicando-lhe medicação adequada, mas não obteve senão água lodosa que o moço tragava, sofregamente. O filho de Varro, de alma ansiada, passeou o pensamento pelos tempos idos, relembrando a casa farta e os dias venturosos, refletindo, entretanto, com mais intensidade, nas duras provas que lhe haviam castigado os pais queridos. Como pudera o genitor sobreviver, por tantos anos, às tempestades morais que lhe desabaram sobre o destino? Experimentou imenso remorso pelos dias que perdera, entronizando a si mesmo no mentiroso altar da vaidade. Como pudera crer-se superior aos outros homens? Ponderou o martírio de quantos como ele mesmo estariam reclusos naqueles subterrâneos infectos, garroteados pela perseguição que não mereciam. Ainda que lhe não fosse possível aceitar o cristianismo, por que não se decidir a penetrar o desventurado campo da miséria do seu tempo? Quantos escravos tinha visto, amargando pavorosas aflições, junto de filhinhos doentes ou quase mortos, quantas vezes proferira ordens iníquas, tiranizando enfermos, no serviço rural. Teve a impressão de que velhos servidores se levantavam, em sua própria mente, e riam-se agora de sua dor. A respiração ofegante de Celso atribulava-o. Porque a febre lhe poupava o corpo, preferindo-lhe o filho do coração, porque não nascera ele. Tassiano, entre escravos misérrimos, a servidão ter-lhe-ia sido um bálsamo. Achar-se-ia então eximido das terrificantes recordações que lhe infernavam a consciência. Com as lágrimas a lhe saltarem dos olhos, afagava Celso, consolando. Algumas horas passaram, marcando expectação e tortura, quando todos os reclusos receberam ordem de remoção. Abertas as grades, saíram, grupo a grupo, sob os gritos dos guardas que cuspinhavam pragas e insultos. Os mais fortes vinham algemados, com extensas feridas nos pulsos, todavia, a maior parte deles constituía-se de enfermos cansados, de mulheres subnutridas, de crianças esqueléticas e velhos trêmulos. Ainda assim, todos os prisioneiros sorriam, contentes. É que tornavam ao sol e ao ar puro da natureza, o vento fresco na via pública reanimava-os. Celso sentiu prodigiosamente reavivadas as energias, recobrou o bom ânimo e guiava o pai com a ternura de sempre. Contagiado pela sublime esperança que transparecia do rosto de todos os companheiros, revelou ao cego a irradiante e geral alegria. Ninguém ignorava o destino próximo. Sabiam que, à semelhança de um rebanho encaminhado ao abate, não lhes cabia aguardar senão o extremo sacrifício no matadouro. Mas, revelando a certeza numa vida mais alta, os cristãos avançavam, de cabeça erguida e serena, com a humildade e o perdão a se lhes estamparem no semblante, parecendo estranhos às frases escarnecedoras dos soldados, verdadeiros magarefes empedernidos no ofício da morte. Depois da marcha forçada, avizinharam-se do anfiteatro, onde Mundo Recintos aguardava para o espetáculo noturno. Celso, deslumbrado, contemplou o anfiteatro flaviano, que se erguia imponente, depois da valiosa restauração mandada efetuar por Alexandre Severo.
A fachada, dividida em 4 pisos, ornava-se nos 3 primeiros com meias colunas dóricas, jônicas e coríntias, entre as quais se abriam arcadas, que nos 2 andares médios alojavam primorosas estátuas. Tudo emprestava austera grandeza àquele monumento arquitetônico. Carros suntuosos, liteiras, quadrigas e bigas rodeavam o edifício. Quem observasse, desprevenidamente, semelhante colosso que poderia imortalizar a glória de uma raça, não suspeitaria de que, ali, um grande povo não sabia senão cultivar a ociosidade e a orgia, a brutalidade e a morte. Um tribuno de fisionomia execrável leu algumas ordens aos sentenciados do dia, enquanto pretorianos de coração enrijecido ameaçavam os velhinhos cujo passo se fazia mais lento na direção do cárcere. Os seguidores do Evangelho, contudo, pareciam extremamente distantes do quadro que inspirava revolta e sofrimento. Homens esfarrapados abraçavam-se felizes e mulheres de feições macilentas osculavam os filhos com o entusiasmo de quem se aprestava para o encontro com a felicidade perfeita. Não haviam podido cantar no trajeto entre a masmorra e o anfiteatro, mas assim que se viram unidos numa cela enorme, da qual deviam marchar para a morte, entoaram hosanas ao Cristo, com o júbilo de criaturas eleitas para o esplendor de triunfo supremo, em que iriam receber a coroa da imortalidade. De outras prisões, chegaram novos contingentes. E dentre os recém-chegados, Celso, feliz, descobriu Erato Marcelino. O amigo de Enio fora detido, na noite da véspera, quando ouvia o Evangelho, no cemitério de Calisto. O reencontro constituía uma benção. Até mesmo Tassiano, que se mantinha circunspecto e angustiado, experimentou súbito reconforto. O ancião Davi Austin narrava, com aventura sorrir-lhe nos olhos, como fora recolhido à masmorra, e reafirmava o seu reconhecimento ao céu pela graça de lhe ser permitido receber a vitória espiritual através do martírio. Ante a curiosidade alegre de todos os que o rodeavam, exibiu pequeno fragmento de um rolo encebado e leu as belas palavras da primeira missiva do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses: regozijai-vos sempre. Bem-humorado, informou, contente, irmãos, da minha existência de quase 80 anos, este pedaço dos sagrados escritos é tudo o que me resta. E acentuou, rejubilemo-nos. Quem vive no Evangelho, encontra divina alegria. Dos milhões de chamados neste século, fomos nós os escolhidos. Louvemos a glória de morrer à maneira do óleo que se queima na mecha para que a luz resplandeça. As árvores mais nobres são reservadas à formação do pomar, o mármore mais puro é destinado pelo artista à obra-prima. Num arroubo de alma, observou, os grãos mais sadios da fé viva transformam-se, nos dentes das feras, em alva farinha para que não falte o pão da graça à mesa das criaturas. Cresça em nós a esperança, pois está escrito, sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. 22. Aqueles apontamentos provocaram radiosa floração de felicidade em todos os semblantes. A assembleia andrajosa e estática parecia tomada de infinita ventura. Erato, levantando o ânimo de Celso com as suas palavras de coragem, erguia a voz, associando-se aos cânticos de regozijo. Tassiano, silencioso, perguntava, a si mesmo, por que motivo fora trazido ao testemunho dos cristãos, quando, em verdade, nunca lhes esposaram os compromissos. Que irresistível destino arrebatava, assim, para aquele Cristo de que sempre fugira, deliberadamente, porque se enredara com os galileus de tal sorte que não lhe restava outra alternativa senão a de comungar com eles no sacrifício. Por que decisão dos imortais se afeiçoara tanto a quinto? 22, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, nota do autor espiritual. Celso que, no fundo, era um rapaz de origem anônima, passando a amá-lo e a querê-lo, qual se lhe fora filho do coração. Concentrado, reconstituía o pretérito, indagando. Não mais dispunha, entretanto, de muito tempo para o solilóquio mental. Lá fora, aglomerava-se a multidão. A noite avizinhava-se, fria e sem nuvens. Começara o vozerio na cávea do monumental edifício, ecoando nos alicerces à medida que se adensavam as sombras, crescia, rumoroso, o movimento popular.
Elevou-se, gradativamente, a gritaria da massa que, em se casando com a música de alaúdes, timbales e pandeiretas, dava agora para ensurdecer. Os prisioneiros, porém, que somente deveriam comparecer na arena, no encerramento do espetáculo, oravam e cantavam, quando algum deles, mais esclarecido, não ocupava a atenção dos ouvintes com exortações comoventes e encorajadoras, recordando a glória de Jesus crucificado e o exemplo dos mártires na fé. Depois de variados jogos, em que muitos lutadores perderam a vida, e em seguida as danças exóticas, o cenário se modificou. Postes e cruzes, revestidos de substâncias resinosas, foram levantados à frente de quase 100.000 espectadores delirantes. Os cristãos doentes foram separados daqueles que deveriam tomar parte na exibição com movimentos livres e, dentre eles, Quinto Celso, pelo seu aspecto enfermiço, foi violentamente arrancado às mãos paternas. De olhos confiantes, o moço pediu a Erato o guiasse Tassiano até o poste onde ele se encontrasse, e, enquanto 2 rios de lágrimas deslizavam pelas feices do filho de Varro, a este recomendou o jovem, intrépido: coragem, meu pai. Estaremos juntos. A morte não existe e Jesus reina para sempre. Depois de pesados minutos de expectação, os presos foram tangidos no rumo da arena festiva, mas, como se estranho poder celeste lhes vibrasse nas cordas da alma, louvavam o Senhor que os esperava no céu. Homens de rosto hirsuto e velhos cambaleantes, aleijados e mendigos, anciãs aureoladas de neve, mulheres em quem a maternidade se revelava exuberante, jovens e crianças de semblante risonho cantavam, felizes, firmemente esperançados no sermão das bem-aventuranças. Apoiado nos ombros frágeis de Erato, Tassiano registrava em si mesmo inesperada e sublime renovação. Aquelas almas dilaceradas pela injustiça do mundo realmente não adoravam deuses de pedra. Para inspirar semelhante epopeia de amor e renúncia, esperança e felicidade, à frente da morte, Jesus deveria ser o enviado celeste, a reinar soberanamente nos corações. Mergulhara-se-lhe a alma em misteriosa alegria. Sim, finalmente reconheceu, naqueles instantes supremos, que, semelhante a prolongado e tremendo temporal, o tempo passara por ele, destruindo os ídolos mentirosos do orgulho e da vaidade, da ignorância e da ilusão. A ventania do sofrimento deixara-lhe as mãos vazias. Tudo perdera. Estava só. Mas, naqueles momentos breves, encontrara a única realidade digna de ser vivida: Cristo, como o ideal de humanidade superior que lhe cabia ir ao encontro e alcançar. Lembrou-se de Blandina, de Basílio de Lívia, guardando a impressão de que os 3 se achavam, ali, estendendo-lhe os braços em sorrisos de luz. Recordou Quinto Varro, com indizível carinho. Reencontraria o genitor, além da morte? Nunca experimentara tamanha saudade de seu pai como naquele minuto rápido. Daria tudo para revê-lo e para afirmar-lhe a ternura que, por aqueles instantes da morte, a vida, efetivamente, não lhe fora vã. Chorava, sim, no entanto, pela primeira vez, chorava de compreensão e reconhecimento, emotividade e alegria. Recordou quantos lhe haviam ferido o coração, no curso da existência, e, como se estivesse a reconciliar-se consigo próprio, a todos enviou pensamentos de jubilosa paz. Os estreitos passos daquela redentora caminhada de alguns metros haviam, porém, terminado. Amparando-se em Marcelino, escutou os gritos selvagens dos espectadores, que se apinavam nas bancadas do pódio e dos menianos, nas galerias, nos patamares, nos vomitórios e nas escadas. Milhares e milhares de vozes reclamavam, em coro, animalescas, as feras. As feras. Contudo, intimamente renovado, Tassiano sorria. Após a ligeira busca, Erato encontrou o poste em que Celso fora ligado para o sacrifício e cumpriu o que prometera, reaproximando pai e filho para o instante supremo. Meu filho, soluçava Tassiano, feliz, tateando o corpo de Celso, cujas mãos de carne não mais poderiam acariciá-lo. Eu senti o poder do Cristo em mim, agora, eu também sou cristão. Exultando de satisfação íntima, por haver atingido a realização do maior e do mais belo sonho de sua vida, Celso bradou: louvores sejam entoados a Deus, meu Pai. Viva Jesus! Nesse mesmo instante, soldados ébrios atearam fogo aos lenhos, que se inflamaram facilmente.
Gemidos, apelos discretos, rogativas de socorro e orações abafadas, partidas de vários pontos, fizeram-se ouvir por entre labaredas crescentes que, ao crepitar da madeira, se desdobravam no ar, semelhantes a serpentes inquietas, proclamando a vitória da iniquidade, enquanto leões, panteras e touros bravios penetravam a espaçosa arena, incentivando o furor da turba sedenta de sensação e de sangue. Ajoelhando-se diante de Quintus Celso que o contemplava, embevecidamente, o cego compreendeu que o fim havia chegado e rogou: meu filho, ensina-me a orar. As chamas, porém, ganhavam o corpo do rapaz, a contorcer-se. Celso, contudo, reprimindo o próprio sofrimento, falou, calmo, banhado em paz: meu pai, façamos a prece de Jesus, que Blandina pronunciava. Pai nosso que estás nos céus. Oremos em voz alta. As feras esfaimadas abocanhavam corpos e estracinhavam vísceras humanas, aqui e ali, mas, como se vivesse agora tão somente para a fé que o iluminava a última hora, Tassiano, genuflexo, repetia comovedora oração: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. O romano convertido não mais ouviu a palavra do filho. A cabeça de Celso tombara para a frente, desgovernada. Tassiano ia erguer a voz, quando patas irresistíveis rojaram no saibro argenteado da arena. Turvou-se-lhe o cérebro, mas, em seguida ao choque rápido, qual se o Cristo lhe enviasse milagrosa claridade às pupilas mortas, recuperou a visão e identificou-se ao lado do seu próprio corpo, que jazia imóvel numa poça de areia sanguinolenta. Procurou Quintus Celso, mas, ó, divina felicidade! Viu que do poste de martírio emergia não um filho adotivo, mas seu próprio pai, Quinto Varro, que lhe estendia os braços, murmurando: Tassiano, meu filho, agora poderemos trabalhar, em louvor de Jesus, para sempre. Deslumbrado, reparou que as almas dos heróis abandonavam os despojos, envolvidas em túnicas de luz por entidades que mais se assemelhavam a formosos arcanjos aéreos. Beijou as mãos paternas como alguém que saciava saudades terrivelmente sofridas e tentava algo dizer, quando viu Blandina, Basílio, Lívia e Rolfo, cantando de alegria no grupo de espíritos venturosos em que formavam Corvino, Lucano, Hortência, Silvano e outros paladinos da fé, todos ali dirigirem sorrisos de confiança e de amor. Por cima do corpo negro do anfiteatro, desafiando-lhe as trevas, centenas de almas radiantes seguravam-lhe ao estandarte, em que brilhava a saudação tocante e sublime: Ave, Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Deslumbrante caminho de cerrar-se nos céus. Embriagado de júbilo, Quinto Varro colou o filho de encontro ao peito e, rodeado pela grande assembleia dos amigos, avançou para o alto, como um lutador vitorioso que conseguira subtrair ao pântano de sombra um diamante castigado pelos cinzéis da vida, para fazê-lo brilhar a plena luz. Cá embaixo, a crueldade gritava, em regozijo. A chusma delirava na contemplação de corpos incendidos, no sinistro banquete da carnificina e da morte, mas, ao longe, no firmamento ilimitado, cuja paz retratava o amor inalterável de Deus, as estrelas fulguravam, apontando aos homens de boa vontade glorioso porvir. Fim.